quero ler com você Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 15, amém? Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela que nós vamos ler, amém? A palavra do Senhor diz assim: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Ao vê-lo, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou para a sua mãe. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Irmãos, eu quero aqui dizer o seguinte: por que esse milagre de Jesus, ele tem algo assim de muito especial? Ele tem algo diferente, porque essa ressurreição do filho da viúva de Naim foi uma das primeiras ressurreições de Jesus, nos evangelhos, que marcou o ministério de Jesus, naquele tempo. Então, isso aqui chama muito a atenção, porque ele foi um dos primeiros. E por quê? Porque também, Jesus, ele foi para lá, com uma espontaneidade, assim, foi algo assim, uma iniciativa própria dele ir para a cidade de Naim. Então, eu vejo dentro disso daqui uma coisa assim extraordinária. Jesus estava em Cafarnaum, aonde ele operou muitos milagres em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele foi curar o servo do centurião, que foi, chamá-lo. E também uma outra coisa, diferente dos outras 3 ressurreições, ou dos milagres que ocorreu nos evangelhos, é que todos que foram atrás de Jesus foram buscá-lo, foram pedi-lo, mas aqui na ressurreição do filho da viúva de Naim, ninguém foi atrás de Jesus. Ninguém foi buscar Jesus. Jesus decidiu, por iniciativa própria, ir até a cidade de Naim, porque lá estava acontecendo um cortejo, e eu acredito que Jesus foi para interromper aquele funeral e aquele cortejo naquele tempo. Então, uma coisa assim que eu acho extraordinária, que Jesus, ele decidiu partir para a cidade de Naim, Cafarnaum é uma cidade que ficava mais ou menos a 55 km de Naim, e o trajeto era feito a pé, literalmente a pé. E daria tipo de um dia inteiro de viagem, andando a pé, para poder Jesus e seus discípulos chegar na cidade de Naim. Então, Jesus saiu de Cafarnaum, andando a pé, dava-se de 10 a 12 horas caminhando até chegar naquela cidade, sem interrupção, sem interromper a viagem, sem parar no caminho. Tudo porque tinha alguém naquela cidade que precisava dele, sem chamá-lo, ou sem pedir alguma coisa. Então tinha um evento, alguma coisa acontecendo naquela cidade que precisava de Jesus. E Jesus estava caminhando para lá. Então Jesus foi para lá com uma iniciativa própria e por puro amor e compaixão. E ele chegou na porta daquela cidade. Jesus caminhou a pé, de 10 a 12 horas, para chegar no momento exato que o funeral estava saindo para fora
da cidade, porque alguém estava precisando dele. Eu quero dizer, irmão, que Jesus está pronto hoje, nesta manhã, para socorrer você naquilo que você mais precisa na sua vida. Ele está aqui nesta manhã para fazer algo na sua vida que talvez há muito tempo você espera receber das mãos de Deus. Então, como Jesus foi até aquela cidade, né, e chegou na porta daquela cidade para interromper aquele funeral, Jesus está aqui hoje para interromper na sua vida algo que está morto. Você crê nisso? Você crê que Jesus está aqui hoje especialmente para interromper algo na sua vida que está morto? Ou que já morreu? Ou que você acha que já não tem mais sentido algum lutar por esta causa? Pois Ele está aqui para fazer isso em nome de Jesus. Amém? Então Jesus caminhou. E Ele caminhou com uma compaixão tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa. E é por isso que esse milagre é registrado no Evangelho de Lucas, uma única. Isso é maravilhoso, irmão. Né? Jairo foi atrás de Jesus, porque foi 3 milagres de ressurreição que Jesus fez. O primeiro foi o filho da viúva de Naim, depois a filha de Jairo e Lázaro. Mas diferente desses, né, Lázaro foi atrás de Jesus, né? E a Marta e a Maria, né, o Jairo foi atrás de Jesus. E Marta e Maria foram atrás de Jesus também, né, para buscar por Lázaro. Então, agora o filho de Naú é interessante, o filho da viúva. Ninguém chamou por Jesus. Você sabe o que isso quer dizer? Não, às vezes você está num lugar, está fazendo alguma coisa, e talvez você nem está chamando por Jesus. Mas Deus conhece você. Talvez você até está com a cabeça meio longe em alguma coisa, mas Jesus conhece você. E aí, Ele toma uma iniciativa própria e vem. E aí, quando você vê, aquilo aconteceu. Então, mas eu não estava esperando isso. A viúva estava esperando isso? Estava não. A viúva ela já tinha perdido o marido e agora ela ia enterrar o filho. Né? Uma mulher que ia ficar desprotegida, ia ficar sem recurso, abandonada naquela cidade, ia sofrer muito, né? Ia perder o resto da família que ela tinha. Mas Jesus, por iniciativa própria, saiu de uma cidade que para chegar demoraria de 50 a 55 quilômetros, andar mais de 10, 12 horas para chegar naquele local, para mudar a vida daquela viúva. Isso Deus faz por você e por mim, irmãos. Sabe por quê? Porque aquilo do segundo louvor, Ele nos ama. Ele nos ama. Fala com o teu irmão do lado aí. Jesus te ama. Fala assim, ó. Jesus chegou, fala. Para fazer, fala, em você aquilo que você nem está esperando. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Um Deus como esse, que chega e a gente nem está esperando, né? Dá uma certa, assim, tipo, não um orgulho, mas gera em nós uma importância tão grande de pertencer a esse Deus, né? Gera em nós algo assim, uma felicidade tão profunda de dizer, poxa, eu tenho um Deus que às vezes eu estou
envolvida em alguma coisa aí, envolvido em alguma coisa, e ele está me observando, e sem às vezes eu falar, sem às vezes eu buscar por aquele motivo, razão ou circunstância, ele me conhece e ele vem, ele trabalha, ele age, ele faz em nome de Jesus. E ele chegou lá naquela cidade. E hoje eu quero falar o seguinte para você: quando Jesus entra na nossa dor, a vida vence, porque ele é o autor da vida. Então, quando Jesus chegou lá, entrou na dor daquela viúva, já não houve mais morte, o que houve foi vida. Irmãos, quando Jesus entra numa causa da nossa vida, você pode ficar tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. Continue fazendo a sua parte e fica tranquilo, porque algo vai mudar. Porque quando Jesus chega, nada fica igual, tudo muda. Então, ele chegou e entrou na vida daquela mulher. Jesus vê a nossa dor mesmo quando não falamos. Irmão, Jesus nos observa. Às vezes nós ficamos quietinhos, não falamos nada. Às vezes a gente chega na igreja com uma cara meio tristinha, porque a gente não é obrigado a ficar sorrindo 24 horas. Alguém já falou para você: nossa, como você é carrancuda? Nossa, que bicho te mordeu hoje, né? Até parece que a gente é obrigado a ficar com um sorriso na orelha 24 horas. Você é obrigado? A Bíblia fala que você é obrigado a ficar sorrindo 24 horas? Fala isso? Não. Um dia eu cheguei na igreja, uma pessoa falou para mim assim: nossa, irmã, você está bem? Eu falei: eu estou ótima. Aí eu sempre tenho um porquê, né? Ué, mas por que você está perguntando isso para mim, né? Não, é porque você está assim com uma cara. Eu falei: que cara, irmão? Quem tem cara é cavalo, tem o rosto de Cristo, né? A gente não é obrigado a ficar sorrindo, irmão, 24 horas, não. Sabe? Então, quando nós não falamos, tem gente que chega aqui na igreja tristinho, cabisbaixo, porque está passando por uma situação difícil e ele não quer conversar com ninguém. E não é por isso, né, que nós vamos julgar porque aquela pessoa está daquela forma. Então, nós temos que chegar perto, né, e falar: ô, irmão, que bom que você veio, que maravilha, Deus hoje vai, não sei o que é que você está passando, mas Deus vai operar na sua vida, não é verdade? Deus vai fazer, você veio aqui, Deus vai fazer, e Deus vai nos ajudar, Deus vai nos socorrer. Então, tem momentos da nossa vida que nós, né, nós não queremos falar. Nem para Deus, às vezes a gente vai lá, chora. Você já foi na oração e chorou, e não falou nada? Você já foi orar ao Senhor assim? Tem dia que você vai lá e só chora. E chora. E você não sai nada do seu lado. E você fica lá, chorando. Mas Deus entende. Deus entende você. Você não falou, mas Deus conhece. A Bíblia diz assim que Ele conhece aquilo que nós queremos falar antes mesmo de chegar à nossa boca, de nós soltar para fora. E Ele conhece. Fala para o teu irmão assim: Ele conhece a tua dor, Paulo. A viúva de Naim não sabia que ele estava indo. A viúva de Naim nem esperava que aquele profeta, grande profeta, que depois do milagre a Bíblia diz que aquele povo ficou maravilhado e diz: um grande profeta se levantou entre nós. Então, ela não sabia que ela ia receber essa visita. Ela não sabia que a hora que ela estava chegando no portão da cidade, rumo ao cemitério, ela ia encontrar com o autor da vida, que ia mudar toda
muda a história daquela mulher. E ela ia ter um recomeço em nome de Jesus. Talvez você está aqui nesta manhã e Jesus, e você está falando assim, nossa, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Esse negócio, essas coisas que estão assim, Jesus está falando, eu estou aqui para mudar a sua história e te dar um recomeço, seja em qualquer área da sua vida, irmão. Aquela mulher não sabia, muitas vezes Jesus chega para fazer as coisas e nós nem sabia que ele ia vir aquele dia, aquela hora, né? Então, é assim o arrebatamento da igreja, nós não sabemos o dia que ele vai vir, não vai vir? Vai, glória a Deus, aleluia. Então, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Está aqui no versículo 13, diz assim, ó. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse, não chores. Fala assim, ó, o Senhor sentiu grande compaixão dela e disse, não chores. Fala para o teu irmão do lado aí, fala assim, não chores. Jesus está aqui para te atender. Aleluia. Você crê que Jesus está aqui para te atender? E aí Jesus sentiu uma compaixão tão grande, e foi essa compaixão e esse amor que moveu Jesus, né? Lá de Cafarnaum para Naim, caminhar um dia inteirinho, né? Por mais de 12 horas. Foi essa compaixão, esse amor que moveu Jesus a sair e andar mais de 50 km para poder chegar naquela cidade de Naim, onde ele ia fazer um único milagre. E foi o maior milagre daquela cidade. Irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você e me salvar, movido de um amor incondicional tão grande que Ele entregou a própria vida por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui. Foi o amor que moveu Jesus para entregar-se na cruz por mim e por você. É esse amor que moveu Jesus a chegar naquela cidade. Fala para o teu irmão do lado hoje. Algo diferente que eu nunca vivi, fala, vai acontecer na minha vida, na minha casa e na minha família, fala. Amém? Glória a Deus. Há momentos em que estamos tão feridos que não conseguimos nem orar. Mesmo assim, Jesus nos vê e se compadece e se aproxima. Nenhuma lágrima passa desapercebido diante de Deus. Não, nenhuma lágrima passa desapercebido diante do Senhor. Você tem chorado? Você tem buscado a Jesus? O que é que você está esperando dele? Continue, vai e caminhe. Por quê? Porque nenhuma lágrima vai passar desapercebido diante de Deus. Você sabe o que é que você está passando. Você sabe, você conhece, né, a sua própria vida. Então, vai lá, mesmo sem forças, vai lá orar. Vai lá, chora, chora, chora. Sabe por quê? Porque Jesus conhece você. Jesus sabe o que é que você precisa. E quando as suas lágrimas estão caindo, Jesus está observando. Jesus está lá presente. Jesus está lá para te socorrer. A mulher não esperava isso, ela estava chorando, 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 mas Jesus sabia do desespero e da dor dela. E aí Jesus moveu-se para lá para atendê-la.
Sabe? Quem sabe nesta manhã não é amanhã que Jesus resolve te atender. Quem sabe você está com uma enfermidade, nessa manhã você vai ser curado. Quem sabe muitas mulheres aqui estéreis que desejam ter filhos, nesta manhã não vai ser curado o seu ventre. Às vezes você está com algum problema na sua família, e quem sabe não é nesta manhã que Jesus vai fazer a obra. Talvez você está buscando por alguém, quem sabe não é nesta manhã que isso vai acontecer na sua vida. Amém? Então, Jesus conhece, Ele se aproxima de nós. Você já reparou que quando nós estamos com luta, em batalha, é onde nós mais se aproxima de Deus e Deus mais se aproxima de nós? Quando a gente está ali naquela batalha ferrada, com o nosso problema, aquela luta, seja em qualquer área da vida, né? E aí a gente se aproxima mais de Deus, e Deus se aproxima mais da gente, porque a gente fica sensível a Deus, sabe? Então, no momento da aprovação, da dor, do sofrimento, irmão, Jesus, ele chega bem pertinho de você e fala, não fica com medo não, porque eu estou aqui. Não fica com medo não, porque eu estou aqui do seu ladinho, aqui, ó. Eu estou com você. Então, não tenha medo, eu estou com você, você vai vencer, você vai sair disso, porque eu estou aqui. Então, é no momento da dor que Jesus, ele se aproxima de nós, ele é tão íntimo assim que a gente sente. A gente sente ele, a presença é palpável, né? Nos momentos da alegria, a gente sente também, mas no momento da dor, irmão, que a gente tem que passar por alguma coisa na nossa vida, é aonde que nós sentimos mais o nosso Deus pertinho de nós, porque ele se achega. Ele se achega. E aí você, né, se sente tão segura, porque daí ele fala assim, ó, você vai passar por isso daí, mas eu vou passar junto com você. Você vai entrar em tal lugar, mas eu vou entrar junto com você. Você vai lá para aquele hospital, mas eu vou junto com você. Você vai entrar naquele centro cirúrgico, mas eu vou entrar com você. Você vai lá, né, falar de mim no meio daquela família, eu vou junto com você. Você vai lá naquela empresa, eu vou junto com você. Você vai lá resolver os problemas lá na faculdade, eu vou junto com você. Alguém se levantou contra você, moveu uma causa que não é injusta, não se preocupe não, eu sou o juiz. Eu sou o juiz e é eu quem bato o martelo. Não se preocupe, eu estou junto com você. Entende? Então é isso que Jesus, né, fez lá na vida daquela mulher. Ela não esperava, mas Jesus a conhecia e Jesus foi para lá. Jesus toca no que está morto na nossa vida e na nossa história. Hoje, irmão, Jesus está tocando em algo que está morto na sua vida. Ele está tocando na sua história. Ele está tocando em algo que talvez você já desistiu e que o Senhor vai fazer reviver em nome de Jesus. Algo que talvez você já largou a mão, né? Já desistiu de buscar, já desistiu de viver. Jesus está aqui hoje para tocar nessa área da sua vida. Eu não sei em que área é, mas Ele chegou aqui para tocar e liberar vida sobre essa área. E você viveu um milagre em nome de Jesus. Amém? Tem muitas pessoas aqui dentro da igreja que já desistiu de muitas coisas na sua vida. Mas o autor da vida, aquele que ressuscitou o filho e devolveu para a sua mãe, está neste lugar para fazer isso com você. Para mudar a sua história, restituir aquilo que você perdeu, abrir a porta que foi fechada, aleluia, ou um diagnóstico que você recebeu, ele vai mudar a história. Amém? Glória a Deus.
Então, chegando-se, tocou no caixão. Está no versículo 14. Ele chegou. Ninguém falou nada, não perguntou nada. Ele só olhou para a mulher e disse, não chores. Ele não perguntou se a mulher estava bem, se alguém, né, se ela queria que ele ressuscitasse. Não, ele não falou isso não. Ele chegou e tocou no... E aí, ele disse para o menino, levanta-te. Sabe? Jesus, nesta manhã, irmão, vai chegar na sua vida e não vai falar nada. Ele simplesmente vai chegar e vai tocar. Ele simplesmente vai tocar. Ele simplesmente vai tocar. Ele simplesmente vai, ele vai chegar quietinho, sem fazer barulho, ele vai chegar e vai, ele vai chegar e vai, e ele vai mudar a história. Se debaixou, me canta, embaixo, ele anda lá abaixo, e debaixo. Debaixou de campanais. Ele vai mudar a sua. Ele vai mudar a sua. Você está aí quietinho, mas Jesus está chegando para mudar a sua. Às vezes Jesus chega, irmão, quietinho, sem alvoroço, sem nada. Para Jesus operar não precisa ter um barulhão danado, não. Ele opera até lá dentro do nosso quarto, nós sozinhos lá dentro. Ele muda a história. Então ele chegou, né? Eu fico até impressionada porque chegando a vida para derrotar a morte. O cortejo da vida chegando para derrotar o cortejo. Você imaginou uma coisa dessa? Isso é maravilhoso. Eu acho que você deveria bater palma para Jesus. Porque o autor da vida vem e interrompe a morte. O autor da vida interrompe a morte. Isso é maravilhoso, irmão. Talvez você está lá dentro da sua casa, lá perdido, sem saber para onde ir. E aí, de repente, você ouve a voz de Jesus e fala, eu vim interromper essa situação. O menino não vai morrer, não. Porque eu vim para interromper a morte. O diagnóstico do médico desenganado, não, eu vim para interromper essa desenganação. Você já imaginou o que é isso? Né? E aí me lembra que eu e você estávamos condenados ao inferno, não valíamos um centavo, né? E aí Jesus veio e nos libertou, né? Olha para o seu irmão e fala assim, nossa, né? Como que Jesus pode nos amar tanto assim, né? Olha para o seu irmão aí. Nossa, como que Jesus pode nos amar tanto assim, meu Deus? Eu não entendo isso, irmão. Eu não entendo como Jesus pode me amar tanto assim, amar você tanto assim, sabe? Quando eu olho para mim e vejo que sou uma pessoa cheia de falhas e defeitos, cometo cacas e erros todos os dias, gente, e olho para o amor de Deus, e aí quando eu olho para a cruz, para o
pensando, meu Deus do céu, que amor é esse? Que faz ele chegar sem eu perceber. Olha que coisa linda e maravilhosa isso. Eu imagino aquela mulher saindo desesperada, no auge da dor, e aí encontrando Jesus. Você já imaginou uma coisa dessa, né? Isso é muito lindo, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está num desespero tão grande. E a gente pensa que acabou tudo, não tem mais jeito, sumiu tudo, já era. E de repente aparece Jesus. Jesus vem na cena. Não acabou não. Você vai continuar. Né? Ainda tem coisas para viver aí em nome de Jesus, amém? Jesus não tem medo de tocar em áreas quebradas da nossa vida, fracassadas, mortas. Não. Ele vem e toca, né? Naquilo que para nós é fracasso, naquilo que já está quebrado, que já está destruído, que a gente pensa que não tem mais jeito. Jesus chega e toca. Ele está chegando e está tocando, irmão. Você pode sentir que Deus está realizando algo por você? Então, sonhos, né, que você já desistiu de sonhar. Talvez você estava sonhando com algo e você parou de sonhar porque talvez você achou impossível. A mulher falou, meu único filho morreu, acabou. Está tudo perdido. Talvez você, né, sonhou por muitos anos algo na sua vida e aí você falou, não adianta não sonhar mais não. Vou guardar isso ali ou vou pôr lá na gaveta do esquecimento. Isso aí não é para mim, não. Eu acho que eu não vou viver isso, não. Mas o autor da vida está aqui, né? Para ressuscitar os seus sonhos. Fé, né? Talvez a sua fé que está fraca, talvez você já desistiu de acreditar nas promessas de Deus. Amém? Ministério. Esse ministério não é para mim, não. Aqui tem um ministério das mulheres de cantar. Tem muita mulher que não entra e fala, como é que eu vou cantar? Eu nem sei. Eu nunca cantei. Nunca cantei. Eu nunca fiz nada dentro da igreja. Né? Eu tenho vergonha. Como é que eu vou lá subir no altar e cantar? E se eu errar? Todo mundo vai perceber que eu errei. Talvez você tenha vontade de exercer um ministério na igreja e fica pensando nisso. Irmão, aquele que chama é fiel para capacitar. Sabe? Então, Deus está aqui para fazer reviver tudo isso na sua vida e muito mais. Em nome de Jesus, amém? Onde todos veem o fim, Ele vê possibilidade e recomeço. Talvez você está olhando para dentro da sua vida, nas áreas da sua vida, ao seu redor, e está vendo o final das coisas. Sabe? Talvez você olhe e fale, nossa, é o fim disso. É o fim. Mas Jesus fala, não é o fim. Eu já cheguei para você viver o recomeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, há uma possibilidade muito grande de você viver tudo isso para a glória de Deus. Como houve uma possibilidade para aquela viúva, ela nem sabia. E, de repente, ela teve o filho dela de volta, em nome de Jesus. Amém? Então, o milagre em Naim trouxe vida e esperança. Jesus está aqui, irmão, para trazer vida e esperança para você, para sua casa e para sua família. E em áreas da sua vida que talvez você ache que já foi para o ralo e não tem mais jeito. Jesus está aqui. Diante de Deus, irmão, nenhuma palavra contrária permanece de pé, amém?
A palavra de Jesus libera vida aonde havia morte. Ele disse no versículo 14, jovem, eu te digo, levanta-te. Então, em que área da sua vida você precisa que Jesus declare? Levanta-te. Ministerial, espiritual, profissional, família, aonde você quer que Jesus declare isso? Levanta-te. Pense bem. Porque Jesus está neste lugar aqui, irmão. E Ele veio para realizar um milagre. E Ele veio para te dar um up na sua vida, para você se levantar e crer que Deus nunca te abandonou. Ele nunca te deixou sozinho. Amém? Glória a Deus. A última palavra não é da dor, nem da perda, ou do diagnóstico. A última palavra é de Jesus. Aonde Ele fala, a vida se levanta e acontece. Então, o que é que falaram para você? Está tudo errado. Porque a última palavra é... Aquela mulher, as pessoas estavam indo enterrar o menino e as pessoas falaram, não, agora já morreu, agora é só enterrar e agora vida que segue. Mas a última palavra, ela veio de Jesus, vida, 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 cura, cura, transformação, transformação, libertação, libertação, restauração, restauração, salvação, salvação. É isso, é essa a última palavra de Jesus para você hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a última palavra vai vir de Deus. Tem alguma mulher aqui que tenta engravidar e não consegue? Levanta a mão aí. Se tiver, levanta a mão, não fica com vergonha não. Tem mais, irmão. Eu sei que tem mais aí. Tem alguém aqui que tem alguma enfermidade aí, que está lutando com enfermidade? Levanta a mão assim para o céu, assim. Pode levantar a mão. Você tem medo de levantar a mão assim e a pessoa vê que você está lutando aí por algo? Porque Jesus está aqui nesta manhã e a última palavra é dele. Ele está declarando saúde. Ele está declarando cura para você. É isso que Jesus está declarando nesta manhã. Amém? Está declarando vida. Aleluia. Glória a Deus. Uma nova história, um novo recomeço. Então, a última palavra não é da dor, não é do fracasso. Não é de ninguém, mas a última palavra é de Jesus. Sabe? Irmãos, muitos momentos da minha vida eu pensava que tudo tinha perdido. Mas de repente Jesus sempre chegava. Fala para o teu irmão, Jesus sempre chega. Ele sempre chega na hora que você mais precisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu só sei que quando Jesus chegou lá, Ele mudou a vida daquela mulher por completo. Entregou o menino para ele, para ela, e ela voltou para casa com o seu filho. Você quer que hoje você vai voltar para casa com uma bênção que você recebeu de Jesus? Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por etapa, né? Então, eu quero ler aqui a conclusão para mim estar orando. Assim como em Naim, Jesus continua encontrando pessoas no caminho da dor, e quando ele chega, o funeral vira testemunho, o choro vira louvor, e a morte perde a autoridade de decidir o final da história. Amém? Eu quero aqui que quem
Quem é estéril, levanta sua mão e nós vamos orar com você. Amém? Quem é estéril, levanta sua mão. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Levanta suas mãos para os céus aí, você que é estéril. E levante uma e coloca a outra no seu ventre. Tá bom?